E aí, pessoal, olha, se você trabalha com criação de conteúdo, com certeza já percebeu que a inteligência artificial pode ser sua melhor amiga ou, às vezes, um verdadeiro pesadelo, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na arte de conversar com a IA para ela finalmente entender e entregar exatamente aquilo que a gente imagina. Vamos direto ao ponto com uma situação que, olha, aposto que todo mundo aqui já passou. Você vai lá, todo animado, pedir uma ajuda para o ChatGPT ou outra IA, e o que vem de volta? Aquela resposta super genérica, sem sal, que no final das contas não serve para nada. Frustrante, né? Pois é, um comando mais ou menos gera um resultado esquecível. Não te ajuda em nada. Mas se você já está de saco cheio de receber esse tipo de coisa, pode relaxar, porque você veio ao lugar certo. É exatamente esse nó que a gente vai desatar hoje. Tá, mas por que raios isso acontece? A resposta é até bem simples, na verdade. Quando a gente dá um comando vago, sem direção, a gente basicamente força a IA a chutar o que a gente quer. E na dúvida, ela vai pelo caminho mais seguro, o básico do básico, o superficial. O resultado é essa resposta sem profundidade nenhuma. E aqui vem a grande sacada, a virada de chave de tudo isso. A culpa não é da IA. A qualidade da resposta depende totalmente da qualidade da nossa pergunta. Penso assim, a IA não é artista, você é o diretor. E a partir de agora, a gente vai aprender a ser um diretor, de primeira. Beleza, entendi o problema. Mas e a solução? Como a gente resolve isso? A resposta está num método de 4 partes. É super simples, mas eu te garanto, vai mudar da água para o vinho o jeito que você se comunica com qualquer IA. Imagina que você está fazendo um bolo. Você precisa dos ingredientes certos, né? Aqui é a mesma coisa. Nossos ingredientes são papel, objetivo, contexto e tom. Pode acreditar, quando você junta esses 4, o resultado é, uau, impressionante. Vamos começar com o papel. O que é isso? Simples. Em vez de tratar a IA como uma máquina qualquer, você vai dizer para ela quem ela deve ser. Tipo, haja como uma especialista em finanças, ou pense como um roteirista de Hollywood. Isso já direciona todo o conhecimento dela e dá um ponto de vista para a resposta. Depois vem o objetivo. O que exatamente você quer que ela faça? Pedir para falar sobre algo é vago demais. Agora, se você diz, crie um roteiro de 30 segundos com o objetivo de convencer alguém, aí sim, você deu uma missão clara. Isso por si só já acaba com as respostas genéricas. O terceiro ingrediente, contexto. Pensa nisso como as informações de bastidores. Para quem é esse conteúdo, existe alguma informação super importante que a IA precisa saber? Porque sem contexto é a mesma coisa que dar um conselho para alguém na rua sem saber absolutamente nada sobre a pessoa. Não funciona. E para fechar, o tom. Cara, a mesma informação pode ser dita de 1000 jeitos diferentes, né? Pode ser formal, descontraído, urgente, engraçado. Definir o tom certo garante que a sua mensagem não só seja a correta, mas que ela realmente se conecte com quem está lendo ou assistindo. Beleza, chega de teoria, né? Bora para a prática. Vamos ver essa estrutura funcionando na vida real. Nosso primeiro desafio vai ser criar um conteúdo sobre finanças, mas um que realmente prenda a atenção das pessoas. Lembra daquele nosso primeiro pedido, super genérico? Faz aí um roteiro para jovens sobre economizar. O resultado, como a gente viu, foi bem previsível. Um texto falando de cortar o cafezinho, uma coisa que não se conecta de jeito nenhum com a galera. Resumindo, era um roteiro fraco que não convencia ninguém. Faltava alma, sabe? Faltava poder de persuasão. Mas agora é a hora de consertar isso. E agora, a mágica acontece. A gente vai aplicar a nossa estrutura. O papel, um especialista em finanças. O objetivo, convencer. E o contexto, que é a chave de tudo. O público é jovem e prefere gastar com lazer. Para fechar, o tom. Simples, direto. Pronto, montamos um super comando. E o resultado? Gente, a diferença é absurda. A gente saiu daquele clichê batido de cortar gastos para uma mensagem muito mais forte, falando de liberdade, de poder de escolha. Agora sim, isso conversa com o que um jovem realmente quer. Ok, funcionou para finanças. Mas será que funciona para qualquer tema? Bora testar. Vamos pegar um assunto totalmente diferente agora: saúde e alimentação. De novo, um comando super simples, bem genérico, o que a IA entregou. Uma lista de 7 receitas. Ok, útil, mas sem história, sem emoção, sem impacto nenhum. Então, vamos nós de novo. Aplicamos a nossa estrutura. Papel de especialista em comida saudável, objetivo de criar um carrossel que engaje e o contexto mais importante, o foco não é estético, não é ser fitness, é sobre ter mais saúde. E um tom mais sério com senso de urgência fecha o pacote.
E olha, aqui a transformação foi ainda mais impressionante. A gente saiu de uma simples lista de receitas e foi para uma mensagem super poderosa sobre viver mais e melhor, usando até dados para chocar e gatilhos emocionais. A diferença não é pequena, é um abismo. Certo, então agora você já sabe o segredo para criar conteúdo de altíssima qualidade. Mas e se a gente pensasse ainda maior? E se você pegasse essa habilidade e usasse para criar um produto digital inteiro do comecinho ao fim? Parece loucura, eu sei, mas não é. Usando exatamente esse método dos 4 passos, você consegue gerar o texto completo de um e-book em questão de minutos. E o processo é ridiculamente simples. São só 3 passos. Primeiro, você gera todo o conteúdo com um comando bem estruturado no ChatGPT. Segundo, copia esse texto e joga numa ferramenta como o Gamma.app, que usa IA para criar um design incrível na hora. E terceiro, exporta o PDF e pronto. O trabalho de dias ou até semanas agora é feito em minutos. E esse é o ponto-chave aqui, pessoal. Não é só sobre ter um resultado melhor. É sobre ter um resultado melhor numa velocidade que era impensável. Esse método não é só um ajustezinho, é uma aceleração brutal no seu processo de criação. No fim das contas, quando você domina a arte de criar bons comandos, você para de ser só mais um usuário de IA e passa a ser o diretor dela. O resultado disso? Conteúdo preciso, rápido e com a sua cara. Toda vez. E aí fica a pergunta no ar. Qual vai ser o primeiro supercomando que você vai criar?